estamental. Na Idade Moderna, a sociedade europeia estava organizada em grupos chamados de estamentos ou Estado. Na Idade Moderna também havia. A idade que é justamente a era que Weber estava vivendo. Cada estamento tinha sua função social, estatuto jurídico e características próprias. Crescimento da população. A população experimentou a partir do século XVI, né? 16 ou 15? 16. A partir do século XVI, um evidente crescimento. Entretanto, isso não ocorreu de forma continuada, porque a população foi sempre afetada por crise de subsistência e enfermidade. No século XVII, a Europa, que tinha entre 70 e 80 milhões de habitantes, sofreu estancamento geral por causa das pestes, guerras e fome. Durante o século XVIII, a população europeia lançou um rápido crescimento, graças à redução de taxas de mortalidade, pela melhora da alimentação e pela diminuição das epidemias e das guerras. Os estamentos privilegiados. Os estamentos tinham vantagens. Não. Os privilegiados tinham vantagens. Não pagavam a maioria dos impostos, eram proprietários de quase todas as terras, tinha tribunais próprios e detinha os principais cargos. Um rico de hoje paga o mesmo imposto que um pobre? Não. Por quê? Pagam mais. Pagam mais? Sim, mais rico paga mais imposto, mais pobre paga menos. O pobre paga mais imposto que o rico. Agora as coisas caras do rico é o que tem menos que o governo pega. Como assim? Economicamente falando. Com a geleia para o rico, o imposto dessa geleia não vai ser o mesmo de um feijão. 50%. Sério? Diminui para 30%. Pensava que não. Ué. A nobreza. Embora na teoria a função da nobreza da Idade Moderna fosse defender a sociedade, muitos nobres evitavam servir o exército. E existiam 3 grandes grupos de nobres: o nível mais alto, o mais médio e o mais baixo. O nível mais alto Correspondia aos titulados ou nobres de sangue, duques, conde, marquês, etc. Eram dono do enorme poder político e econômico e mantinham um estilo de vida extremamente luxuoso. Entre os titulados havia ainda um grupo reduzido bastante próximo do rei. O nível médio era dos cavaleiros. Eles eram proprietários de terras das quais obtinham seus rendimentos e tinham um padrão de vida alto e suntuoso. Suntuoso. O nível mais baixo era ocupado pelos fidalgos, nobres por ascendência familiar, mas que em geral não tinham dinheiro nem terra. Acho que é terras, né? Muitos, inclusive. Terras. Acho que era terras. Aí, presta atenção nesse fidalgo aí. Tem muito fidalgo. Você é fidalgo, você só tem título, mas não tem dinheiro. Você é um fidalgo. Yeah. Aí, de novo. Eram ocupados pelos fidalgos, nobres por ascendência familiar, mas que em geral não tinham dinheiro nem terras. Muitos, inclusive, viviam na pobreza. Durante a Idade Moderna, formou-se ainda a nobreza togada, ou de toga, composta por juízes e outros funcionários da administração, enobrecidos pelo rei por conta de serviços prestados ao Estado.
O clero. Sua função era buscar a salvação da sociedade por meio de oração, da pregação, dos ofícios religiosos e do ministério dos sacramentos. Existiam dois tipos de clero, o regular e o secular. Secular. O clero regular era aquele que seguia regras de uma ordem religiosa, como era o caso dos franciscanos, dominicanos, jerônimos e etc. Já o clero secular exercia os trabalhos sacerdotais, mas não seguia regra. De dentro do clero também havia diferentes grupos. O alto clero era formado por cadeias, cardeais, bispos, arcebispos e etc., que detinham grande poder político e controlava vultosos riquezas. O clero médio era constituído pelos abades e abadesas das ordens, pelo membro dos cabildos e pelos vigários das paróquias ricas. Seus cargos lhes proporcionavam altos rendimentos, permitindo-lhes viver na fartura. O baixo clero incluía os curas, vigários, os frades e os monjas que viviam modestamente. Alguns eram muito pobres, sobretudo os curas rurais. Os não privilegiados. Os que não eram nobres nem pertenciam ao clero faziam parte de um grupo dos não privilegiados, também chamados de plebe, ou povo comum. Com a função do prover, o sustento de toda a sociedade, prover o sustento de toda a sociedade, pagava os impostos e dedicava-se a atividades produtivas. Eles haviam muitas diferenças. Os mais ricos, imitando a nobreza, esse bicho também erra no autógrafo terrível. viviam grande luxo para enobrecer suas famílias. Arranjavam o casamento de seus filhos com nobres e má situação financeira. Que eram os fidalgos. As condições dos mais pobres eram péssimas. A maioria vivia em constante fome e penúria. Acho que é penúria. Ele errou. Penúria, também existe essa palavra aí. Penuna. Situação piorada pela frequência de altos impostos. Mais de 80% da população era camponeses, que nos meses de inatividade agrária alternava as tarefas no campo com os outros tipos de trabalho. Os não privilegiados dedicavam seu tempo de lazer a celebrações religiosas e festas de todos os tipos. Rei. Você começa aí. Alto cardeais, alto clero, cardeais e bispos. Aí vinha alta nobreza, príncipes, duques, condes, marquises, etc. Que é aquilo ali que eu não tô vendo. É só arrastar isso aqui, menino. Meio clero, abadesas, membros dos cabildos, curas de paróquias ricas, baixa nobreza, fidalgos. Separação de elite e o povo. Ricos, comerciantes, banqueiros, donos de terras
e títulos da fazenda, etc. Níveis modestos, artesãos, profissionais liberais, lavradores com terras, etc. Pobres, camponeses, trabalhadores urbanos. Mobilidade social. É o termo da mobilidade social. Significa o deslocamento de indivíduo ou de grupos entre posições socioeconômicas diferentes. Em sociedades regidas pelo regime de castas ou estamentos, essa mobilidade é praticamente inexistente. Aqui, o regime de estamento, você já inverte. O regime, uma ordem, um negócio. O regime de estamento em sociedades regidas sobre posições desiguais, entendeu? Socioeconômicas. Eu estou entendendo o que tu está falando. Não. Quando você falar sobre estamento, você pode dizer logo no começo o regime. O regime de estamento só a mobilidade de mobilidade social. Só que você tem que falar o regime o regime de deslocamento das posições socioeconômicas de diferentes. Só para pegar isso. Essa mobilidade é praticamente inexistente. Uma vez que a posição social do indivíduo está estabelecida desde o seu nascimento e não pode ser alterada. Nas sociedades ocidentais modernas, onde o capitalismo é o modo de produção predominante, a mobilidade entre as diferentes classes sociais é a mais frequente. Tal mobilidade pode se dar em dois sentidos. A forma de ascendentes, quando há um aumento de ganhos financeiros. No caso, se trabalhar mais, vai ganhar mais, né? E, consequentemente, um maior acesso a bens e serviços. Porque se Eike Batista era um milionário, o sistema de um estamento, e não sairia, e não pagaria imposto, e não pagaria negócio, todo mundo achando que ele era um tipo de nobre. E com de classe, onde o capitalismo é a alma do negócio, ele tem que pagar tudo. Ele não tem prestígio, ele tá ali, tem que pagar, tem que saber da sua conta. Onde tu tá? Na sociedade ocidental moderna, onde o capitalismo é o modo de produção predominante, a mobilidade entre diferentes classes sociais é a mais frequente. Tal mobilidade pode se dar em dois sentidos, de forma ascendente, quando há um aumento nos ganhos financeiros e, consequentemente, um maior acesso a bens e serviços, ou no sentido contrário, de forma descrescente. Tá vendo? Ainda que a mobilidade social... No sentido contrário, também decrescente. Se chama de classe D agora que a gente tá no final. Ainda que a mobilidade social ascendente seja muito maior que no sistema de classe, quando comparamos com outros tipos de estratificação é a divisão de sociedade, é isso? Estratificação é a divisão da sociedade com a estagnação ele fica paralisado esse negócio, aí vai. De caixas ou de escravidão, por exemplo. É preciso identificar os fatores que possibilitam tal movimento. No início do processo de industrialização, quando os direitos trabalhistas ainda não existiam, era precário os sentimentos que moviam os operários. Era o medo de miséria e da fome que poderia irromper caso não trabalhasse com ardor.
Uma vez estabelecidos os sindicatos e, consequentemente, os direitos básicos dos trabalhadores, passou-se a impulsionar a ideia de mobilidade social como um estímulo para o trabalho, ou seja, através de ideias de meritocracia, a promessa de ascensão social por meio de esforço e trabalho, formou-se um dos pilares fundamentais da sociedade moderna, justamente onde a sociedade de Weber, né? Sendo esse discurso onde hegemônico o número de pessoas que transitam entre uma classe e outra, torna-se um importante indicador do grau de democracia de um país. Se há realmente igualdade de oportunidade para todos, independentemente de gênero, raça, local em que se tenha nascido ou qualquer outra característica imutável. O que é isso aí? É que não pode mudar. E é de se esperar que um indivíduo talentoso vindo de uma família pobre possa passar por um processo de mobilidade social, que é justamente o estamento ascendente. Entretanto, estudos mostram que a maioria da parte do planeta, a mobilidade social intergeracional que ocorre entre as diferentes gerações de uma mesma família costuma ser pequena ou nula, né? Sendo numericamente raros os casos onde a seção é radical. Elaborando recentemente o relatório do